O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. O Brasil está entre os países do mundo com o maior número de assassinatos de mulheres. De acordo com o mapa da violência, apenas em um ano, mais de 70 mil foram vítimas de violência física, psicológica ou sexual no país. E estes foram os casos que chegaram até o sistema de saúde, porque o número pode ser ainda maior. Quase 72% das violências aconteceram em casa. Em mais de 43% das vezes, o agressor foi o companheiro da vítima. Eles, os policiais, foram em 3 Camburão me buscar. Daí que eu queria jogar ela pela janela. E eu joguei ela pela janela da casa e quebrei tudo dentro de casa. Não deixei nada dentro de casa. Mulher do céu, vou te falar uma coisa. Eu sou homem e sou macho. Juro por Deus e Nossa Senhora, se um dia eu te caçar com um macho, pode ser um macho na rua, eu vou matar vocês dois. Aí quando eu viro as costas, dá uns 5 metros, ela endoidou. Pegou um banco quadrado e me jogou. Quando me jogou, deu no meu dedo, ó, bem aqui. Aí eu cheguei dele, né? Pá, pá! Ela caía, ela levantava e eu dava de novo. Ela caía e levantava e eu dava de novo. Aí quando eu vi que melou sangue no nariz dela, que ela quis se levantar de novo, eu dei um coice no lado do pescoço dela que ela caiu de verdade. Aí chegou o nego vizinho do lado e o João, um vizinho meu, me puxaram para trás a mão assim e me levaram para casa deles. Você acabou de ouvir relatos de homens que agrediram suas parceiras. Entender de que maneira esses homens se enxergam, se compreendem, analisam a agressão e constroem a própria masculinidade foi o trabalho do Ricardo Bortoli durante o mestrado em Sociologia aqui na UFPR. A orientadora dele foi a professora Marlene Tamanini, do programa de pós-graduação em Sociologia. Bom, Ricardo, eu queria entender primeiro, a gente vê muitos trabalhos que se focam na mulher. Por que você decidiu colocar o foco no homem e entender esse homem que comete atos de violência? Então, eu, enquanto assistente social de um serviço da política de assistência social de um município de médio porte, como é o caso de Blumenau, em que existia um programa que atendia mulheres que passaram por uma situação de violência, percebi, enfim, que esse homem também poderia ser olhado e percebido por esses profissionais que trabalhavam nesse serviço. E em 2003, quando ingressei nesse serviço, junto com outros profissionais, começamos a incentivar e a buscar a participação desses homens no sentido de estar ouvindo as suas narrativas sobre essas situações de violência que estavam sendo construídas no campo da relação conjugal. E, a partir disso, buscamos também construir um trabalho através de ações socioeducativas com grupos de homens e isso me fez perceber, através de uma busca nos sites pela internet, em busca de trabalhos e publicações e experiências com homens autores de violência e na época pouquíssima coisa eu consegui encontrar. Então esse foi um motivador para que de fato eu, enquanto profissional da área social, como assistente social, me interessasse em estudar a partir dessa perspectiva. Agora, professora Marlene, por que ainda existem poucos trabalhos nesse sentido no Brasil? Bom, quando os estudos de gênero começaram, eles estavam mais preocupados com a condição feminina, a situação de dominação das mulheres na cultura, sobretudo no nosso caso, a cultura ocidental, e eles trataram mais de temas que envolviam as mulheres. À medida que esses estudos foram sendo desenvolvidos, se percebeu a necessidade de passar a entender a relação e não tanto a ideia da condição
que vinha por referenciais de teoria como o patriarcado, como dominador e dominados, né? E vitimizando a mulher. E foi se percebendo que se esta relação não fosse visibilizada, em termos de mostrar por que aconteciam situações de violência, ou situações de exploração sexual, ou situações de trabalho mal pago, onde é que essa relação estava colada, eu costumo dizer, né? Então, os estudos de masculinidade começaram também a entrar como uma necessidade para entender o próprio campo teórico e o campo de análise da realidade social, da relação social imbricada. Isso que se fala de condição feminina, ou estudos de mulher, ou salário mais baixo, ou violência contra a mulher, no caso do programa de hoje, ele está sempre ancorado numa relação. E relação são pelo menos dois, né? No caso da violência doméstica tem muito mais do que dois, porque tem as crianças, tem a rede familiar imbricada, tem a rede de amigos dos homens, tem a quantidade de instituições que também são violentas, tem até o próprio Estado, que precisa ser questionado a violência aqui, porque ele reproduz também através das leis, e no caso da Lei Maria da Penha, inclusive. Então, nós precisamos conversar em termos de relação, e esse foco fez com que se passasse a tomar pé de uma situação que se os homens não fossem incluídos, tanto para estudos, como para entender o que se passava com a vida deles, por que eles têm tanta dificuldade para a expressão de sentimentos, para a expressão de posição de sujeito, para a expressão para se posicionar frente a uma situação de conflito. Mas por quê? De onde sai tudo isso? Então, esses estudos começaram a observar a experiência narrativa, o lugar de fala destes sujeitos, que também precisava ser problematizado, desnaturalizado, né? E isso implicava coisas muito grandes, como olhar mais para dentro da estrutura das instituições, e quando eu falo instituição é escola, família, direito, saúde, universidade, e também o cotidiano, casa, serviço doméstico, uma quantidade de situações, a igreja, a religião, a rua, o transporte, enfim, o que envolve a nossa vida, o nosso viver em comum, né? Agora, Ricardo, a tua atenção foi despertada por um caso que você vivenciou no seu trabalho, né? Eu queria que você falasse sobre essa questão, o que te levou a prestar atenção no homem agressor e de que maneira que você transformou isso no objeto de pesquisa. Eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Blumenau no dia 15 de abril de 2003. No dia 27 de março, uma mulher foi assassinada. Essa mulher que foi assassinada no dia 27 de março de 2003, ela tinha permanecido numa casa, abrigo, né, que acolheu ela e os filhos durante 3 meses. Né. E quando eu cheguei, os profissionais estavam bastante emocionalmente abalados devido a essa situação, e como eu fui dar uma olhada no prontuário de atendimento dessa família, e eu percebi que esse homem não tinha sido chamado para atendimento psicológico ou socioassistencial nenhuma vez. Então, na medida que eu percebi isso, eu questionava a gestão sobre a intervenção com os homens. E me questionava se caso possibilitássemos uma escuta para esse sujeito, se também não era uma forma de ele estar colocando essa atenção para fora. Né? E aí eu percebi, nesse sentido, a necessidade de olhar para esse sujeito enquanto um sujeito que também desenvolve outros papéis além do ato da agressão. Né? E nesse sentido, eu junto com a equipe, a gente construiu uma trajetória de intervenção, né, uma metodologia de intervenção, que a partir do momento que a mulher desse entrada no serviço,
automaticamente seria feita a busca com esse homem, seja através de contato telefônico ou através do carro, com visita domiciliar e tal. Foi a partir disso que surgiu o interesse em estudar, em conhecer, em investigar, em buscar fazer com que essa categoria de homens autores de violência também fosse problematizada cientificamente. Você fez uma série de análises, né? Mas em uma delas você realizou entrevistas com alguns homens que tinham agredido as suas companheiras. O que te chamou mais atenção na hora que você fez a análise dessas entrevistas? Como eram homens que eu já conhecia, já tinham uma proximidade, e mesmo tendo essa proximidade, o que me chamou mais atenção foi como eles conseguiram se despir, tá? E trazer elementos nas narrativas que retrataram situações de violências extremas e que, de certa forma, também mexeram bastante comigo. Então, o que me tocou mais diante da coleta dos dados também foi perceber que esses sujeitos, eles são sujeitos que constituem masculinidades que estão presentes em todos os contextos, para além do espaço doméstico, para além do espaço da casa. Então, essas masculinidades presentes nesses homens estão presentes também nas instituições, nas religiões, e nas escolas, na forma como a professora Marlene estava colocando, como o Estado ainda implementa as políticas e as legislações. Agora, houve alguns aspectos, professora, que ele percebeu ao entrevistar esses homens que se repetiram em todas as entrevistas, como de que maneira eles narravam a violência, o momento da violência, por que, o motivo da agressão, a relação que esse homem estabelecia com a companheira, do que ele achava que ela deveria fazer, do que ele achava que ele deveria realizar dentro do lar. Essas questões, elas são localizadas na pesquisa do Ricardo ou elas existem, elas se percebem em outras pesquisas do gênero? Nós temos algumas estruturas. Por exemplo, se nós tomarmos a estrutura do cuidado das crianças, da atenção à casa, nós vamos encontrar que tem uma estrutura que permanece sempre. É a divisão sexual do trabalho, reprodução e cuidado. Reprodução e cuidado está sempre prioritariamente sendo deliberado para a mulher e tem uma ausência do masculino na participação da reprodução e do cuidado quanto a afeto, sensibilidade, presença física e presença emocional e afetiva, sobretudo. E eles se localizam muito pelo campo do dinheiro do prover, imaginativamente falando, porque o fato é que na estrutura de trabalho muitos homens hoje estão desempregados e não conseguem trabalho. Esse é um ponto, esse perdura, não tem jeito. Nesse caminho aí as coisas perduram. No caminho da ideia de um macho, né, um homem macho, um homem forte, um homem que não expressa sentimentos, a gente percebe que já existem muitos discursos diferentes, né? Porque hoje você tem já espaços de exposição do afeto e do emocional em que o masculino ele não é este intocado, né? Este que nunca tem a condição da expressão de si. Ele é um sujeito que ele pode dizer sobre o que ele pensa, o que ele vive, ou expressar choro, ou expressar... Isso não é tomado como fraqueza nesses contextos, né? Mas como prática hegemônica, isso passa também por prática normativa, eu quero dizer, como perspectiva, assim, o que se pensa sobre o que é ser homem, ainda tem muita força a ideia de que ele é forte, de que ele não chora, de que ele não se deixa abater, de que ele provê mesmo quando ele não provê. Então nós estamos lidando, na verdade, com uma experiência do masculino que talvez ela esteja invisibilizada, como ele de fato vive e experimenta, talvez ainda não se saiba,
porque se joga sempre com uma ideia compartilhada sobre o que ele deve ser e como ele deve ser, né? Então, os estudos nesse sentido, eles têm um campo imenso ainda a trazer, né? Como é ser pai, como é ser trabalhador, como é ser um homem que vive 10, 15, 20 horas na rua e que chega em casa já tarde da noite quando os filhos estão dormindo. E eu não quero vitimizar os homens, tá? Porque aí eu entro numa característica horrorosa que os estudos de masculinidade de vez em quando resvalam. Não se trata de vitimizar os homens, se trata de revelar, de trazer elementos de uma experiência para enriquecer a relação, né? E quando isso é trazido, se começa a haver mais vozes. Mais vozes. Eu acho que o que o Ricardo dizia é muito grave, é muito sério. Nós continuamos nas instituições, e sobretudo no caso da Lei Maria da Penha e da instituição do Estado, quando ele tem que fazer estratégias de proteção e de defesa de uma mulher que foi agredida, ele utiliza muito o modelo binário. O modelo do homem que agride e a mulher que é vítima. E quando ele coloca o homem ali, nessa posição de agressor, ele é silenciado, ele não fala mais. Então ele passa a ser ele mesmo o que vai receber uma violência do Estado e da polícia com muita frequência. E é justamente, professora, sobre esse assunto que a gente vai falar no próximo bloco. Voltamos já. Briga de marido e mulher, o resto você já sabe. O ditado, em tom de brincadeira, esconde um dado assustador. Quase 3/4 dos casos de violência contra a mulher acontecem em casa. Em 43% das vezes, os autores são companheiros ou ex-parceiros. O estudo teve como base dados do Ministério da Saúde e mostra ainda que apenas 13% dos casos de violência física teve como responsáveis pessoas desconhecidas da vítima. Em primeiro lugar, nós vemos, no caso da violência doméstica, esse homem como um membro da família, como um integrante da família. Então, nós atendemos ele, a princípio, como um familiar, num contexto todo. Você não pode separar ele da família, porque ele é o pai, ele é o tio, ele é o avô, né? Então, você não pode tirar ele dali. Então, você atende a família, né? Ainda que ele seja um agressor. A punição para quem agride mulheres ficou mais severa em 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Desde então, os agressores podem ser presos em flagrante ou ter a prisão preventiva decretada, e a pena máxima subiu de 1 para 3 anos. Além disso, medidas de proteção foram estipuladas, como a proibição de proximidade com a vítima. Mas, para isso acontecer, é preciso que as mulheres não se calem. Então, ela acha que o marido vai mudar, porque ele promete isso. Ela acha que o pai vai mudar, porque muitas vezes ele não agride só ela, ele agride o filho também. A mãe não quer ver o filho agredido. Aí ele vem, faz a promessa, eu estava nervoso, eu não vou fazer mais isso. Daí ela vai acreditando. E por conta desse vínculo emocional, dela não querer ver a família dela desfeita, filho para um lado, marido para o outro, pai para o outro, ela acaba ficando. E não é apenas a violência física que é praticada. Os xingamentos, né, que são as agressões emocionais, o psicológico, que muitas vezes é pior do que até um tapa, eu digo. Então, essa agressão, ela é muito grave também, porque ela vai minando o emocional da mulher, ela vai minando o emocional do filho, da filha, e isso acaba trazendo transtornos psicológicos depois, que às vezes a vítima não se dá conta que ela está precisando de um tratamento terapêutico, tanto quanto o agressor também. Quando são pegos, os agressores se desculpam de maneira parecida e quase sempre culpam a mulher pelo ato violento. Muitas vezes é a justificativa, então dizem assim, essa é a justificativa que eles dão na delegacia. É por desentendimentos, ou porque ela acabou tirando ele do sério, ele perdeu a cabeça e acabou batendo, mas que se arrependeu, não vai fazer mais isso. Então, essa, de regra, é a justificativa deles na delegacia. Em 2013, 12.453 boletins de ocorrência de violência contra a mulher foram registrados no Paraná, segundo dados do governo do estado. Um aumento de pouco mais de 10% em relação ao ano anterior. Isso não quer dizer que a violência aumentou,
mas mostra que mais denúncias estão sendo realizadas. Elas estão com mais conhecimento das causas, estão se sentindo um pouco mais seguras em relação aos atendimentos que elas estão recebendo em todos os setores onde elas vão, seja no centro de referência, seja no setor de psicologia, seja na delegacia da mulher, seja na vara da família, porque tem se feito, todos esses setores, tem se feito trabalhos levando informação e orientação para a mulher de como ela deve agir quando ela é agredida, quais os locais elas devem procurar, como elas são atendidas. Então, isso tem feito com que elas procurem mais ajuda. Por quê? Porque elas se sentem acolhidas. Leis mais duras são o primeiro passo, mas a diminuição da violência contra a mulher depende também de outras ações. Pela educação. Né? É o trabalho que a gente tem feito, né, desde sempre, de formiguinha, para estar informando, orientando as mulheres quais são os direitos que elas têm e para que elas busquem esse direito. O assunto do Em Tese desta semana é a violência de gênero, tema da dissertação de mestrado em Sociologia do Ricardo Bortoli. Também está aqui com a gente a orientadora dele e professora do Departamento de Sociologia da UFPR, a Marlene Tabanini. Bom, Ricardo, a gente ouviu ali a delegada, na verdade ela é coordenadora das Delegacias da Mulher do Paraná, falando que só punir o homem agressor não basta. E é bem nesse sentido que você procurou trabalhar na sua dissertação. Nesse sentido de acreditar de que é preciso fazer muito mais do que é feito hoje, né? Nessa perspectiva, né, de olhar para esse sujeito, enquanto sujeito que cometeu um ato de agressão, né, cometeu um crime, é necessário olhar para além desse sujeito ou para além do ato de agressão que ele cometeu. Esses homens constituem masculinidades que são produzidas no meio e no contexto onde eles se constroem. Nos espaços institucionais, como escola, igreja, políticas públicas. Então, assim, pensar em mecanismos de enfrentamento e com preocupação de fazer com que esse sujeito deixe de agredir, é pensar num reordenamento das próprias políticas públicas, em estar percebendo esse sujeito enquanto um sujeito para além da agressão que ele cometeu, ou até mesmo que essa masculinidade agressora não pertence somente aos homens autores de violência, mas ela está presente também nos contextos institucionais, no caso da polícia, quando faz uma abordagem policial, ou até mesmo de forma, digamos, de forma simbólica, nos outros contextos institucionais, como são os juizados e também pelos servidores que são atores que intervêm nas políticas públicas. Acabam que, por hora, reforçando essas masculinidades agressoras na medida que não reconhecem que esses homens possuem também outros papéis e que também devem ser possibilitados, né, de serem ouvidos, de serem enxergados, de serem percebidos. Agora, a ciência, professora, tem um papel muito importante para dar base para essas transformações, para essas mudanças que são necessárias, né? É o tão almejado e necessário diálogo entre a produção do conhecimento científico e a sociedade. Nós, do lugar de quem se propõe a produzir uma tese ou uma dissertação, um processo de conhecimento, portanto, temos que ter abertura para que esse conhecimento que nós produzimos possa ser traduzido e entendido pelas pessoas que não têm acesso a este mesmo lugar de pesquisa, que são as pessoas que vivem seu dia a dia, sua vida, que trabalham. E, ao mesmo tempo, nós precisamos entender de uma maneira mais próxima o que é a vida que as pessoas vivem, para poder entender o que é que elas estão necessitando e experimentando. E elas também nos dão todo um material reflexivo. E, então, aqui tem uma ponte em diálogo, não é? Quando nós discutimos um trabalho como esse, tem consequências. Discutir um trabalho que se pautou em cima de uma ideia de que a narrativa de um homem impetrador de uma violência dentro de uma relação precisa ser entendida e compreendida para perceber quais são as lógicas que fazem com que ele seja um homem que agride, faz
tem uma consequência concreta que, ao conhecer isso, nós não podemos mais ignorar a existência da necessidade de estratégias de ação para mudar esse tipo de posição na relação. Agora, Ricardo, você também analisou de que maneira que esses homens que agridem analisaram, por sua vez, a abordagem policial que receberam. Como eu prometi no fim do bloco anterior, eu queria que você contasse de que maneira esses homens perceberam o trabalho da polícia. Então, é importante lembrar, né, um dos aspectos que a professora trouxe anteriormente, que alguns dos homens, né, ou, digamos, os homens que agridem as suas companheiras, por vezes constroem narrativas em que se colocam numa condição de vítima da situação, como que se elas provocassem a tal agressão, culpabilizando ou ainda responsabilizando-a pelo fato de eles terem que agredi-las. Pensando nessa perspectiva, ao ouvir a narrativa referente a como eles são percebidos pela polícia no momento da abordagem do ato da violência, alguns deles trouxeram situações em que a polícia agiu de forma violenta fisicamente, contendo-os e inclusive uma das narrativas que ele se coloca enquanto vítima, que no caso a companheira provocou a situação devido a uma questão de ciúme, e que os vizinhos chamaram a polícia, e que quando a polícia chegou, a polícia não perguntou a ele o que tinha acontecido, simplesmente jogou ele na viatura, no banco traseiro da viatura, sem calçado, e conduziu até a delegacia cerca de 15 quilômetros longe da casa. E que lá na delegacia a mulher relatou a questão do ciúme, que foi ela que provocou, né? E que por conta que ela tinha ficado com ciúme de uma vizinha que lhe tinha dado carona e que mesmo o delegado ouvindo ela, a delegacia pegou o carro e levou ela para casa e ele deixou a pé lá, 15 quilômetros longe de casa, sem dinheiro e sem calçado, e que ele teve que ir a pé até na casa da mãe dele. E aí, 2 semanas depois, ele recebe uma medida protetiva, né, sendo que ele era totalmente vítima da situação. Então, assim, podemos olhar isso através de duas perspectivas, através desse posicionamento ao qual esse homem se coloca e também através de como a polícia interage diante de uma abordagem que também retrata uma masculinidade agressora, no sentido, não só no sentido físico, mas também no sentido simbólico, porque na medida que a polícia, enquanto uma instituição que conduz esse sujeito até um espaço do Estado, deveria possibilitar ele também, que ele tivesse sido percebido enquanto um sujeito, enquanto uma pessoa de direito, e não enquanto simplesmente um homem que, por hora, agrediu a companheira, cometeu um crime, enfim. Acredito que isso tem que ser também problematizado quando a gente vai pensar numa perspectiva de trabalhar com esse sujeito. Não há como pensar em perspectiva de trabalhar com um homem autor de violência sem pensar nesses outros contextos aos quais também produzem masculinidades agressoras. Agora, para finalizar, Ricardo, que portas que o seu trabalho abre para pesquisas futuras e de que maneira que seu trabalho ajuda a esclarecer essa questão e para que a gente tenha um mundo melhor, digamos assim? Assim, quando eu terminei o trabalho, nas considerações finais, um dos elementos que eu trago lá, que é um dos desafios da pesquisa, e eu acho que a professora Marlene pode me ajudar nessa perspectiva, é de como construir trabalhos científicos no sentido de investigar masculinidades agressoras num contexto onde que os homens que agridem não se percebem enquanto agressores, né, ao narrarem os atos da agressão. E isso é um desafio, né,
a ciência. E também eu acredito que é ampliar essa masculinidade agressora para outros contextos, que era o que eu estava falando anteriormente. Não dá para pensar nas masculinidades que cometem violência de forma distinta de outras masculinidades também agressoras, que também compõem, digamos, esse sujeito que agride a sua companheira. Bom, Ricardo, professora Marlene, parabéns pelo trabalho e obrigada pela presença no Em Tese de hoje. Obrigada a vocês. Obrigado. Obrigada a vocês. Muito obrigada. Nessa semana, o Em Tese falou sobre violência de gênero, com foco nos homens que agridem. A dissertação de mestrado completa do Ricardo está disponível no banco de teses da UFPR. O endereço aparece aí na tela. Para assistir novamente a este ou a outros programas da UFPR TV, acesse nosso site ou as nossas redes sociais. Até a semana que vem.